Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, mais uma manhã, estudando a Palavra de Deus e vendo aquilo que pode trazer ao nosso coração, nos edificar, ensinar, exortar. Olha o que diz a Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 8, versículo 24. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Só para você entender um pouco desse texto dentro do contexto, Simão, ele era um mágico. Ele era um mágico e ele estava deixando as pessoas maravilhadas com as suas mágicas. As pessoas estavam achando que ele era o cara. Tanto é que alguns deles achavam não só que ele era importante, mas como se ele fosse assim, o suprassumo por causa daquilo, o cara importante, aquele que está fazendo coisas. E todos ficavam realmente impressionados com as mágicas dele. Só que aí, neste momento, entra em cena Filipe, aquele que também é um homem de Deus, aquele que está sendo levado por Deus para pregar a palavra, ensinar a palavra. E nós vamos ver então que quando ele está pregando, ele chega para o povo de Samaria, aquele povo que era judeu, mas que não era considerado como raça pura, eles tinham se casado com outras pessoas, e ele chega em Samaria e as pessoas começam a ficar maravilhadas, porque sinais, prodígios eram feitos e todo mundo olhava querendo saber o que era aquilo, com vontade mesmo de entender. Eles davam atenção ao que Filipe falava e eles começaram a se converter. E é tão interessante que o próprio Simão, esse mágico, ele vendo tudo aqui, ele abraça a fé. E quando ele abraça a fé, ele chega até a ser batizado. Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus entrou, fez morada, transformou e ele está lá e vai ser batizado. Só que, de repente, o que acontece? Os sinais que ele, mágico, fazia eram feitos através de engano. Aquilo tudo era uma maneira que ele manipulava as pessoas para as pessoas darem crédito a ele. Diferentemente de Filipe, que os sinais que Filipe faziam eram curas maravilhosas, milagrosas. E as pessoas estavam agora maravilhadas, não com Filipe, mas estavam maravilhadas com o poder de Deus. E aí, como aquele homem era chamado o poder de Deus, esse mágico, ele se atribuía tanto que ele falava, as pessoas diziam, olha, esse é o poder de Deus. Ele recebia toda a honra. Tudo que ele queria era aparecer, fazer um nome, mas nós sabemos que Deus não dá a glória dele para ninguém. E aí chega Pedro e João ali em Samaria para ver o que estava acontecendo, o que Deus estava fazendo, e aqueles homens, os samaritanos, além de tudo, recebem o poder do Espírito Santo através da imposição das mãos de Pedro e de João. O mágico, ele ficou fora de si e ele pensou que através do dinheiro ele poderia comprar aquele dom que Pedro tinha, que João tinha, pelo dinheiro. Então nós vamos ver aí na palavra de Deus, olha o que ele fala para eles. Deem também a mim esse poder para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo, como ele estava vendo que as outras pessoas estavam recebendo. E aí nós vamos ver exatamente o que estava dentro do seu coração. O que estava dentro do seu coração era inveja, era malignidade. Ele vivia e ele era dominado pelo espírito de engano, através das mágicas que ele fazia. E ele achava que através dessa corrupção ele ia conseguir ganhar a mesma coisa. O nome dele voltaria a ser conhecido, ele teria fama. Queridos, que passagem maravilhosa de estar registrado aqui, você não acha? Afinal de contas, o que nós estamos dizendo? Tem muitas pessoas que pregam a palavra de Deus para ter um nome, para que as pessoas reconheçam que ele ou ela é o cara, é a pessoa que Deus usa. Mas o que nós estamos vendo aqui é que aquele homem, ele era escravo desse seu egoísmo, dessa sua idolatria. Ele queria ser, a glória jamais seria de Deus. E aí nós vamos ver que Pedro chega para ele e fala sobre isso. Ele fala assim, olha, o seu dinheiro seja para você, seja destruído junto com você. Que coisa louca! Parecia uma maldição que estava sendo lançada sobre ele. E ele corre e fala, olha, ore por mim para que nada disso do que vocês falaram possa acontecer.
Ele queria o dinheiro, ele queria o poder, ele queria a fama. E agora nós vamos ver que aquele coração não era reto diante de Deus. Nós estamos vendo um homem que ele simplesmente, como muitos cristãos que chegam e se dizem cristãos, mas na verdade não tem um coração comprometido com Deus. E por que eu trouxe essa passagem para vocês hoje? Para nós começarmos a olhar o nosso coração, porque nós podemos ter começado com Deus de uma maneira correta. Aquilo nos impactou, aquilo chamou nossa atenção e realmente nós começamos, nós seguimos a Jesus de uma maneira correta, mas num determinado momento alguma coisa mudou e o foco deixou de ser Jesus no centro da nossa vida e nós voltamos a ter a nossa própria pessoa no centro. Nós queremos receber a honra, nós queremos que seja do nosso jeito, não é mais a palavra de Deus, mas é o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero. E aí, já que eu cheguei a Jesus e precisava ter um problema resolvido, e não pense que ele não pode usar uma situação para te atrair, ele pode. E ele sabe que eu e você chegamos muitas vezes à presença dele por causa de uma luta pessoal. Eu mesmo cheguei até Deus porque meu casamento estava destruído, porque a minha filha tinha uma doença incurável, tinha ficado 4 anos e meio sem dormir. Tudo isso fazia parte do meu contexto de vida. Eu cheguei precisando de alguma coisa, mas a partir do momento que a palavra chega a você e você começa a conhecer, você é confrontado, você tem que mudar, você tem que começar a falar, não é o que eu penso mais, mas é o que Deus quer, é o que está escrito, é assim que a palavra de Deus diz. Então, qual é a nossa intenção quando, depois que nós já reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, qual é a nossa intenção, qual é o nosso coração para permanecer? Nós não podemos querer ficar sentado num trono que só pertence a Ele. Nós precisamos pedir graça a Deus para que não haja egoísmo, para que não haja vaidade, para que seja o querer e fazer dele. Como Jesus falou, não o que eu quero, mas o que tu queres. Quando ele ali orando a Deus, o Pai, e pedindo, se possível for, afasta de mim esse cálice. Então, querido, eu quero orar nesta hora com você, nesta manhã, através desta meditação, para pedir que Deus sonde o nosso coração. E se houver em nós algum caminho torto, alguma coisa onde nós queremos a nossa vontade, não a de Deus, para Ele corrigir. Vamos orar? Pai amado e querido, Senhor, nós entramos na sua presença, Senhor, colocando o nosso coração. O Senhor é que nos sonda, o Senhor sabe, Senhor, das nossas necessidades. A tua palavra diz que antes da palavra, da oração chegar até a minha boca, o Senhor já conhece tudo e sabe de tudo e sabe o que nós realmente precisamos. Então eu te peço nesta manhã, Senhor, sonda e vê como está o nosso coração. Nós queremos um dia chegar diante do Senhor e o Senhor dizer, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, eu vou te colocar sobre muito. Não importa o que o Senhor vai fazer, como vai fazer, mas não nos deixe ocupar um lugar que só pertence ao Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus. O Senhor não pode apenas ser o meu Salvador, o nosso Salvador. O Senhor tem que ser o Senhor das nossas vidas. Tira de nós todo o orgulho, toda a prepotência, toda a arrogância, toda a vaidade, porque nós queremos dizer que a glória pertence apenas ao Senhor. Senhor, nós não tendo, nós somos de Jesus e não abrimos mão do teu atuar na nossa vida. E eu oro, Pai, para que cada um de nós seja sondado pelo teu Espírito, para neste dia, aquilo que vier à mente, aos nossos pensamentos, que a gente saiba que Deus está querendo nos mostrar alguma área que ainda precisa ser tocada, ser alinhada com a tua palavra. É isso que eu oro, Pai, em nome de Jesus, por cada vida que o Senhor trouxe para assistir este maná diário, esta palavra que pode nos ensinar, edificar e exortar. Amém? Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E não se esqueça que se você nesse dia ouvir alguma coisa, perceber no seu coração alguma inclinação carnal, algum desejo natural, seu mesmo, mas que não tem nada com a palavra, que você tenha da parte de Deus a graça de falar, me perdoe, Senhor, eu quero viver para o Senhor com esta novidade de vida, na certeza de que o Senhor é o centro da minha vida. Fique com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram,
no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.